Boa noite. Dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado. Diz assim: Jesus te ama muito. Abra comigo, por favor, Evangelho de Lucas, capítulo 22. A partir do verso 39. Jesus teve um jantar com seus discípulos à véspera do seu sofrimento, da sua crucificação. Naquele jantar ele lavou os pés aos discípulos. Naquele jantar João reclinou a sua cabeça no ombro de Jesus. Há uma observação bastante interessante a respeito do apóstolo João. O apóstolo João foi o mais chegado dos apóstolos de Jesus. Ao final da vida, Jesus na cruz disse para João: toma conta da minha mãe Maria. E diz a tradição que João a adotou como a sua própria mãe e cuidou de Maria até quando Maria morreu. Provavelmente em alguma cidade da Turquia ela esteve depois com João. João foi o mais chegado a Jesus. Se você ler os evangelhos, você vê que quando Jesus é preso e é levado ali às autoridades, Pedro fica fora. O único que entra para acompanhar o processo, para estar ali na presença dos julgadores de Jesus, é João. João, provavelmente de uma criação fina, um homem educado, era conhecido da nobreza de Jerusalém daquela época, e ele é o único discípulo que entra e assiste Jesus em todo o tempo, desde quando ele é condenado, quando o atam, quando colocam a coroa na sua cabeça, a coroa de espinhos, quando o açoitam. João é aquele que está próximo. Então, quando você ler o Evangelho de João, coloque um pouco essa lente, né, pastor? Falando em lentes, coloque essa lente do amor de João por Jesus e o quanto isso foi significativo para João. Tanto que você começa a ler o João capítulo 1, ele não vai falar dos milagres de Jesus, vai dizer quanto Jesus é Deus. Do princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram criadas por ele, sem ele nada que foi feito se fez, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse habitou é tabernaculou, fez uma tenda para que nós morássemos juntos, o verbo, Jesus Cristo. Então João, ele vai um pouco mais a fundo na questão da pessoa de Jesus, Cristo, o Filho de Deus. Então João é muito interessante. Aqui, ele está junto com Tiago, Pedro, João e Tiago, estão junto com Jesus agora, saíram daquele jantar chamado a última ceia, estão ali orando. Jesus está em profunda agonia, porque logo a seguir ele seria martirizado, a sua paixão começaria a acontecer, e ele diz a palavra que ele vai a um lugar chamado Getsemane. Esse lugar existe, né? Esse lugar existe lá em Israel, não sei quantos já puderam estar lá. É um jardim de oliveiras muito antigas, né? Milenares. Quem esteve lá pode comprovar isso, né? Umas árvores retorcidas assim, né? Mas era um lugar de oração. E diz a palavra que o Senhor encontrou ali um lugar e pediu para os seus discípulos Pedro, Tiago e João ficarem num lugar enquanto ele andava mais um pouquinho. E aí acontece isso que nós vamos ler aqui a partir do verso 39 de Lucas 22, diz assim: e saindo, foi como de costume. Jesus costumava a orar. Lembra que este mês é o mês que nós vamos super enfatizar a questão da oração. Jesus é o nosso grande modelo de quem ora, de como orar. Lembra, ele é o Filho de Deus. Lembra, ele é o Senhor dos Senhores. Lembra, tudo existe por causa dele. Mas este Jesus, enquanto homem, enquanto andando nesta terra, nesta carne, ele não prescindia de estar na presença de Deus. Ele tinha o costume de orar ao Pai. E ele dizia: a minha vontade, a minha alegria, a minha comida e a minha bebida, né, digamos assim hoje. Essa é a versão amplificada. A minha comida é fazer
a vontade do meu Pai que me enviou. Está lá em João capítulo 4. Jesus, o Filho de Deus, não abria mão de orar ao Pai. Então, vejam só, como de costume, ele foi para o Monte das Oliveiras e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus não orava, ele tinha um lugar escolhido, né? Parece que ele escolhia um lugar. Então, quando você for ao lugar orar, escolha um lugar, eleja um lugar, separe um lugar. Esse é o lugar de oração. Se na sua casa, se você tem vários cômodos, eleja ali o quarto de oração. Equipe aquele quarto com algumas almofadas. Não coloque ali equipamentos eletrônicos, deixe tudo que é eletrônico fora. Não sei se a gente ainda tem disponível aquele avisozinho que nós deixávamos na fechadura, assim, né? Em oração. Mas prepare um lugar. Se você não tiver esse lugar, eleja o lado da sua cama, um lugar perto de você, onde você possa ajoelhar-se. Nós estamos dizendo ajoelhar, irmão, porque é uma das formas que a gente encontra na palavra de Deus. Não é, acho que os irmãos estão entendendo, né? Não é só ajoelhado que Deus vai ouvir a sua oração. Mas ajoelhar-se significa quebrantar-se. Ajoelhar-se significa não depender da minha força. Ajoelhar-se significa humilhar-se na presença de Deus. Quando nós estudamos sobre adoração, como foi dito hoje, um dos significados profundos de adoração é beijar os pés. E como a gente faz para beijar os pés? Tem jeito de colocar no elevador alguém? Não, você vai ter que ajoelhar-se e beijar os pés de Jesus. Então a adoração, um dos significados da adoração é esse, né? Proskuneo e outros como este do grego, vamos dizer que é o trabalho escravo, é o trabalho de humilhar-se na presença de Deus, é serviço, tudo isso é adoração. Mas é conhecer Deus, ter intimidade com Deus. Então Jesus elegia um lugar. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Diga comigo: não entreis em tentação. A oração nos ajuda a perceber os ardis do inimigo, nos ajuda a perceber as ciladas que estão sendo armadas ao nosso caminhar dia após dia. As tentações estão aí. Você, meu irmão, que trabalha com vendas, você, meu irmão, que trabalha no serviço burocrático, você que trabalha no comércio, você vai ser tentado de todas as maneiras a ter algum ganho facilitado que não é tão legal. Percebe isso? E o inimigo vai dizer: não, mas todo mundo faz. Não seja idiota, não seja um bobão, não seja alguém laranja. Seja assim, meu irmão, seja bobão. Faça tudo certinho. Salmo 84 diz assim: não negará bem algum aos que vivem corretamente. Uau. Você quer ter os bens abençoados, quer ter sua vida abençoada? A palavra diz: viva corretamente. Mas pastor, a gente tem que ser esperto. Desculpa aí eu soltar aqui. É que ficou aquele negócio daquele jogador Gerson, né? Quando ele fez aquela propaganda daquele cigarro chamado Macedônia, nos anos 70. Alguém lembra? Todo mundo sabe essa ideia de levar vantagem, né? Então esse jogador Gerson, que era um camisa 8 por excelência, o melhor camisa 8 que a gente já viu jogar por aí, ele foi garoto propaganda de uma marca de cigarro, de um chamado Macedônia, e ele chegava assim: leve vantagem. E aí ficou a lei de Gerson, levar vantagem. Isso aí ficou mais ou menos um estigma sobre o brasileiro, né? Além de toda a expoliação histórica que nós sofremos, né? Dos países europeus virem a nossa terra e expoliarem as nossas riquezas, né? Tanto minerais quanto vegetais, quanto humanas, por que não? Fomos expoliados o tempo todo. Há ainda algumas frases, né? Como essa: leve vantagem em tudo. Irmãos, como pastor ministrou, nós temos que nos despir dessa roupagem desnecessária.
dessa roupagem imprópria à igreja, porque nós agora estamos vestidos com vestes de livramento. Diga comigo, vestes de livramento. Livramento, gente. Nós somos super brasileiros. Quer dizer, além de brasileiros, nós somos cidadãos da pátria celestial, cujo Deus é o Senhor do Senhor. Você pode dizer amém? Você pode dizer obrigado, Jesus? Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, afastou-se cerca de um tiro de pedra, alguns sugerem 40 metros, e de joelhos, olha aqui o modelo, Jesus de joelhos, orava, dizendo: Pai, se o Senhor quiser, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Uau! Que conversa, né? Que conversa. Amados, há uma parte do cântico que diz assim: eu nunca saberei o preço. Que tom que você está? Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na... Imagina o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele disse certa vez para Pilatos: se eu quisesse, se eu pedisse, o meu pai mandaria miríades de anjos agora e eles me livrariam. Se Deus quisesse, Ele poderia simplesmente dar uma ordem para tudo. Jesus, volta, esquece esse negócio de imunidade, esquece esse negócio de salvar pessoas. A palavra diz que Ele tomou sobre si a maldição que era para a minha vida, Ele levou sobre si no madeiro. A culpa que era sua, Paulo vai dizer, o escrito de dívida que nos era contrário, Ele resgatou aquela dívida cravando-a na cruz do Calvário. Todos nós tínhamos lá uma nota promissória, cujo empenho era a nossa própria vida, e que se nós não fizéssemos determinadas coisas que jamais conseguiríamos cumprir, nós seríamos dignos de morte. Jesus pega essa nota promissória que o inimigo tem nas suas mãos, resgata da mão do inimigo e diz: eu pago essa nota promissória, eu pago a sua dívida, eu pago aquilo que o inimigo está exigindo de você. O preço do pecado foi pago por Cristo lá na cruz, e Ele cravou essa nota promissória que dizia: eu, Eugênio, confesso que devo a minha vida ao diabo porque eu sou um pecador. É essa a nota promissória. Jesus diz: eu resgato e dou a minha vida no seu lugar. A sua dívida, diga comigo, a minha dívida foi paga na cruz do Calvário. É isto que está pesando sobre os ombros de Jesus nesse momento. Todas as pessoas de todas as épocas agora estão ali com o seu peso sobre o Criador de todas as coisas, Jesus, Deus. E esse Senhor está em agonia, está ali ajoelhado: Senhor, se possível, porque o que custaria isso? Qual era o custo final disso? Porque Deus não convive com o pecado, Deus não convive com a maldição. O Senhor deixaria de estar com seu filho por alguns instantes. Nós não temos ideia de qual que espaço que é esse. O nosso conceito de espaço são segundos, minutos, horas, dias, anos. Mas na eternidade há uma nova forma de contar o tempo, de mensurar o tempo. E ali na eternidade, em alguma proporção, Jesus ficou isolado do Pai, porque estava sobre Ele o pecado de toda a humanidade. É muito provável que Jesus estivesse se referindo a esse sacrifício e não ao fato de ter as mãos cravadas por pregos, ou a sua cabeça ferida por uma coroa de espinhos, os seus pés atravessados por pregos. Talvez ele não estivesse se referindo a essa morte, mas estivesse se referindo a estar separado do Pai, do amor do Pai. Alguém tem ideia do quanto
quanto isso pode custar? Alguém tem ideia do quanto isso custaria? Jamais. Talvez um dia no céu, conhecendo o infinito, que é o nosso Deus, nós tenhamos alguma noção da grandeza do nosso Deus, de quanto Jesus teve que se afastar dessa grandeza, para que eu e você pudéssemos ser juntados a essa grandeza. Jesus é o nosso substituto. Jesus, o infinito, se tornou finito, para que nós nos tornássemos infinito. Jesus, o sadio, aquele que nunca teve nenhuma doença, se tornou enfermo, para que eu e você pudéssemos alcançar cura em todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. Você pode dizer amém? Você pode dizer obrigado, Jesus? Você pode glorificar o nome de Jesus, que é bom. Aí a palavra continua dizendo assim: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Talvez a morte de cruz, sim, claro, mas muito mais que a morte de cruz, esse afastamento do Pai de amor. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. Diga comigo, mais intensamente. Amados, nós temos que aprender a orar intensamente. O que quer dizer orar intensamente? O que você pode depreender dessa expressão intensamente? Logicamente não é uma passagem rápida por nada. Intenso não tem como ser rápido. Ou até pode, ok. Mas aqui nós falamos de quantidade, qualidade e intensidade. Intenso é derramar-se plenamente diante do Senhor. Intensidade fala de abrir todas as áreas, de pedir que o Senhor visite você em toda a sua vida, não apenas aquelas áreas de interesse, não apenas aquelas áreas que precisam de uma solução, que você acha que você já até tem a solução. Senhor, faça essa tua vontade desde que seja dessa maneira, né? Quem já ouviu esse tipo de oração, né? Senhor, eu quero casar com um servo teu, desde que seja o José. Mas faça a tua vontade, desde que seja o José. É muito próprio do ser humano isso, de escolher respostas para que Deus as responda. Não, intensidade fala: Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, cuida por favor disso. Eu tenho até certa habilidade para lidar com isso, mas eu não quero depender da minha habilidade para resolver isso. Eu preciso da Tua graça, do Teu favor. Quando você faz isso na sua vida, pode ser a coisa mais complicada ou a coisa mais simples, Deus interfere com prazer na sua vida. Você vai dizer amém, aleluia? Outro dia a gente usou o exemplo de: você vai orar para comprar um sapato. Mas eu calço 42, ok, vou lá e escolho aquele sapato. Tá, vai que você compra um sapato errado, começa a apertar seu dedo começa a sangrar, aquele dedo começa a gangrenar, aí você tem que amputar aquele dedo, aquela infecção se alastrou para o seu pé, você vai ter que cortar o pé, daí você sofre de septicemia e morre por causa de um sapato. E aí, vamos orar para comprar um sapato? É um exemplo bem simprão, né? Vamos dizer assim. Mas Deus se importa com as coisas simples da sua vida. Deus se importa com o seu pneu furado. Deus se importa com aquele aparelho que não está funcionando muito bem na sua casa. Mas Ele se importa também com a sua saúde, Ele se importa com o seu ganho, com a sua alimentação, Ele se importa com você total, tudo. E para Ele não existe coisa impossível, coisa pequena, tudo é bom, porque você é filho de Deus. Quem diz amém? Essa palavra. Nesse ambiente que o Senhor quer nos falar, é nesse ambiente que o Senhor quer nos trazer nesse tempo de junho. Nós queremos experimentar mais da presença de Deus. Orar intensamente significa compreender essa influência que o Senhor tem no nosso dia a dia, desde o mais simples cuidado até as decisões mais difíceis.
Ele estará sempre ao seu lado. Você pode dizer amém? Então, era tal a intensidade, e estando em agonia. Neste caso aqui, o nosso Jesus entrou em agonia. Ele orava mais intensamente, e aconteceu que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre esse fenômeno. Chama-se aí sangue, como é que é mesmo? Assim, tem um nome que pode acontecer de romper os microvasos que estão de tanta tensão que você está, que aquele suor ele se transforma em sangue. E aqui a palavra, o evangelista Lucas, nesse parêntese que ele faz, ele diz que essas gotas foram se avolumando, de tal maneira que ele caiu sobre a terra. E quando o sangue de Jesus cai sobre a terra, tem um significado muito, muito importante. É a oportunidade da redenção. É a oportunidade daquilo que deu muito errado, a partir daquele pecado, a partir da separação que houve entre Deus e o homem. Agora, pela primeira vez, e logo em seguida Jesus seria açoitado, logo em seguida o seu sangue seria vertido através do seu corpo. Provavelmente ele deixou um rastro de gotas de sangue enquanto ele caminhava do seu flagelo até o Gólgota. E lá no Gólgota, lá na cruz, o seu corpo se exauriu de sangue, e o sangue tocou a terra. O sangue tocou a terra. Pastor Welton leu aqui a parábola do semeador. E a parábola diz assim que uma parte da semente caiu em boa terra. O sangue de Cristo alcançou a terra. Alcançou o teu coração. Alcançou o meu coração. E a partir desse sangue tocando a terra, eu e você agora podemos dizer que o nosso coração é uma boa terra, e que nessa terra a semente da palavra de Deus vai frutificar, porque o sangue tocou a terra. Você pode dizer amém? Você pode dizer aleluia. Tudo isso, amados, num ambiente de oração, tudo isso num ambiente de busca da presença de Deus, uma intensidade tão grande que as gotas de sangue tocaram a terra. Primeira vez que sangue de Cristo toca a terra. E agonia por mim e por você. Levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. Querido, quantos aqui já se acharam tristes sem motivo algum? Parece que a epidemia do século XXI chama-se depressão. E obviamente que existem causas plausíveis para a depressão, sem dúvida nenhuma. Mas existe um movimento chamado mundo, que faz com que nós tenhamos um determinado estilo de vida que nós não conseguimos acompanhar. E por não acompanharmos esse estilo de vida que a sociedade quer ditar, nós entramos em depressão. Por pequenas coisas, às vezes são coisinhas pequenas, uma roupa, ou um perfume, um cheiro de hambúrguer frito, E eu não posso comer hambúrguer frito, tem muita gordura, e aí fico deprimido. Ou coisas sérias, como doenças sérias, ou a perda de emprego, ou dificuldades na criação dos filhos, coisas desse tipo. O inimigo veio para roubar, matar, destruir. Como é que ele faz isso no século XXI? Eu vou encher essa gente de depressão. Porque a depressão faz com que você se isole, a depressão faz com que você se entupa de remédios e que você durma 18 horas. E depois, quando você estiver acordado, você vai comer alguma coisa, você volta a dormir, e você não produz nada por o reino de Deus. Vamos dizer não a isso, não à depressão, e sim à presença de Deus na minha vida e na sua vida. Quem diz amém a essa palavra? Sabendo que nós teremos as dificuldades, sim, mas
mais, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Você pode dizer aleluia, glória a Deus. E essas acusações vêm, e aí quando você vê, você não conseguiu orar. Eu não estou culpando ninguém aqui, eu enfrento isso, eu sei que é isso. Há momentos que você tem que... Não, eu sou filho de Deus, Jesus morreu por mim, eu estou salvo. E essa palavra de acusação que vem no meu ouvido, eu rejeito em nome de Jesus. E vou lá, ajoelho e oro, glória ao teu nome, Jesus. Que toda seta do diabo cai em nome de Jesus. Então quando eu for orar por você, não estranha quando eu dizer assim, toda palavra maldita seja repreendida em nome de Jesus. Eu sempre oro assim, porque o inimigo gosta de lançar palavras malditas. Ele só pode lançar palavras malditas no seu coração, dizendo: você é indigno, você não tem jeito, você fez isso, você fez aquilo, por que você está assim? Agora você sai. Palavra maldita é quebrada em nome de Jesus, e a palavra de vida é que vai prosperar na minha e na sua vida como filhos de Deus. Você pode dizer aleluia, pode dizer amém. Estes discípulos estavam ali agora. Se você pegar esse mesmo texto nos outros evangelhos, você vai ver que isso aconteceu por 3 vezes. 3 vezes o Senhor deixou os seus discípulos ali orando. E quando ele voltava para os seus discípulos, como daqui talvez no meio da praça, ele os encontrava dormindo. Aí Jesus dizia assim para eles: vocês não conseguiram vigiar comigo nem por 1 hora? 1 hora. Diga comigo, 1 hora. Nós estamos lançando o desafio de meia hora. Quando você estiver orando nessa meia hora, sinta o Espírito Santo dizendo: vigie comigo meia hora. Se você puder, vigie com Ele 1 hora. Vigie com Ele mais de 1 hora. Vigie. Aí o Senhor Jesus diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Quem pode dizer amém a essa palavra? E que toda tristeza, que toda depressão saia das nossas vidas, e que eu e você experimentemos resultados práticos na nossa vida diária, resultados práticos no seu relacionamento familiar, na criação dos seus filhos, no seu trabalho, no seu estudo, onde você estiver, com a sua esposa, com o seu esposo, aquilo, na sua saúde. Nós vamos experimentar resultados práticos por causa da oração, por estarmos em contato com a fonte de toda a vida, com a fonte de toda a graça, e na intimidade com o Senhor. Tudo, diga comigo, na intimidade com o Senhor, tudo é resolvido. Tudo é resolvido. Tudo é resolvido. Quem diz amém a essa palavra? Então receba neste mês, né? Nós vamos ter esta semana e a semana que vem para nos preparar para, a partir do dia 16, no dia 16 à noite, nós vamos sair daqui do culto, já vamos fazer a nossa anotação. Nós vamos sair no dia 16 com o nosso prospecto de oração e vamos empreender um tempo de oração, de busca, de intimidade, porque foi isso também, eu não quero me alongar, que Jesus conquistou na cruz. No culto antigo hebreu, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos, e a palavra diz que não sem sangue. Ele tinha que fazer os sacrifícios por si mesmo, ele tinha que trazer ali as ofertas, e ele tinha que, ao entrar, também sacrificar, espargir sangue no Santo dos Santos, uma vez por ano, e só o sumo sacerdote. E a palavra nos diz lá em Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20, para que nós com ousadia fala de oração, fala de ter fé, entremos no Santo dos Santos e busquemos ao Senhor face a face, pelo novo e vivo caminho, pelo véu que foi rasgado. O véu que foi rasgado é o próprio corpo de Cristo sendo rasgado na cruz, para que nós possamos ter acesso à presença do Pai. Essa é a aliança de sangue que foi feita com a igreja. E se nós não orarmos,
De certa maneira nós estamos dizendo, essa aliança é uma aliança pequena, ou essa aliança é desprezível, ou essa aliança é inválida. Quando nós oramos, nós estamos dando valor a essa aliança. Nós estamos dizendo, Senhor Jesus, o teu sacrifício fez efeito, a tua aliança está funcionando na minha vida, a tua igreja te busca, porque o Senhor abriu o caminho de acesso à presença do Pai, e agora nós podemos entrar lá e falar face a face, porque o sangue foi derramado, o véu foi rasgado, e eu e você podemos entrar na presença do Pai. Diga aleluia, aplauda o Senhor, porque Ele é bom. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos orar pedindo, sim. Nós vamos louvar, sim. Nós vamos adorar, sim. Nós vamos interceder, sim. Mas sobretudo nós estaremos valorizando a aliança de sangue que foi feita na cruz, que abriu o caminho para que nós pudéssemos orar, falar com o Pai. Você não precisa de nenhum sacerdote para fazer isso. Você não precisa de ninguém para interceder por você diante de Deus. Você entra diante do Senhor. Não há necessidade de nenhum intercessor ou nenhuma intercessora, porque você agora tem acesso direto ao trono de toda a autoridade. Isso é oração. Isso é oração. E quando você estabelece essa conexão pelo precioso sangue de Cristo, as coisas acontecem. O mundo espiritual começa a se mover e o panorama é modificado. No mínimo você é transformado. No mínimo você é mudado. No mínimo você começa a ter um approach diferente das coisas. Você tem uma visão diferente das coisas, um insight diferente das coisas. No mínimo. Mas certamente o Senhor é poderoso para fazer muito além daquilo que nós pedimos e imaginamos. Ele é poderoso para fazer além daquilo que nós pedimos e imaginamos. Quem diz amém a essa palavra? Então eu quero te convidar, meu irmão, que neste mês, nós temos aí mais 15 dias, na verdade menos, para ir preparando o ambiente. Prepare a sua casa, vá pensando no horário que você pode disponibilizar e mergulhe nessa dimensão chamada oração. Você só terá benefícios a colher. Você recebe essa palavra nessa noite? Amém?